Fala galera, tudo bem? Para alguns de vocês, mais uma vez um bom dia depois do sorteio da Champions. Eu tô falando isso porque a UEFA cometeu um erro bizarro. Acabou sendo uma manhã das mais malucas que a gente já viu, pra gente que gosta de sorteios das competições europeias, que sempre aguarda esse momento. Eu gravei um vídeo aqui mais cedo falando sobre os confrontos sorteados, um sorteio marcado para as 8 da manhã dessa segunda-feira. Pouco depois, o vídeo já estava no ar, bastante gente já tinha assistido, comentado e tudo. Pouco depois veio a confirmação de que o sorteio tinha sido anulado. Anulado por conta de alguns erros de procedimento. Estou falando sobre erros de software, é a versão oficial da UEFA. No fim das contas, acho que não é só erro de software, né? É erro humano também, porque o software indica quais bolinhas você deve pegar e colocar dentro lá do negócio para sortear. E alguns dos erros ali que ficaram claros depois eram erros que poderiam ter sido evitados apenas com mais atenção, a não ser, claro, pelo fato de você confiar demais ali na máquina para colocar a bolinha de quem pode pegar quem, enfim. Foram alguns erros, o que já tinha acontecido. Já tinha ficado claro quando Manchester United e Villarreal caíram um contra o outro, que não poderia, os dois foram do mesmo grupo na primeira fase. Então, evidentemente, tinha um erro ali. O que a gente não sabia naquele momento é que outros erros tinham sido cometidos. Então, colocar a bolinha de time errado dentro do pote na hora do sorteio e tudo. Sendo assim, sorteio anulado, sorteio refeito horas depois e a gente tá aqui de novo. Inclusive, eu tirei o primeiro vídeo do ar por uma questão de informação. Como eu não conseguiria editar o vídeo a tempo, correndo, para falar, ó, as análises estão valendo, mas os jogos já não vão existir mais, o sorteio foi anulado, eu achei melhor tirar o vídeo do ar para não gerar desinformação, no sentido de que provavelmente ia ter gente que ia descobrir os confrontos, saber os confrontos, ficar com os confrontos na cabeça depois de ver o vídeo. E aí poderia ficar na cabeça com confrontos que não mais acontecerão. Então só por isso eu acabei tirando o vídeo do ar e agora tô aqui gravando outro pra gente falar desses novos 8 confrontos. Ou novos 7 confrontos, porque apenas um se repetiu, Chelsea e Lille. Que tinha sido um sorteio bastante favorável para o Chelsea, né? Estatisticamente falando, matematicamente falando, a maior probabilidade de jogo nesse sorteio era entre Chelsea e Real Madrid. Então, pegando todos os cruzamentos possíveis, os vetos, as possibilidades, Chelsea e Real Madrid era o confronto mais provável matematicamente falando. Curiosamente, depois dos dois sorteios, esse jogo não aconteceu e o Chelsea acabou pegando o mesmo adversário, o Lille, que do primeiro pote, do pote dos primeiros colocados, certamente era o adversário mais acessível, o adversário que mais gente queria enfrentar. O Lille é o atual campeão francês, perdeu peças, mudou bastante na sua gestão de uma temporada para outra, não faz bom campeonato francês, passou em primeira verdade num grupo que era nivelado, mas num nível inferior. É verdade que o Sevilla ficou pelo caminho, caiu como terceiro colocado, mas o Lille foi quem se classificou. Então o Chelsea, mesmo bobeando no grupo e ficando em segundo, no grupo que acabou tendo a Juventus como primeira colocada, o Chelsea, atual campeão europeu, pegou um caminho favorável diante do Lille, bastante favorito. Eu começo por esse, que foi o que repetiu. Os outros 7 confrontos são diferentes, então é claro que na hora de avaliar esses confrontos, todo mundo vai olhar e vai projetar o que é o jogo, o que vai dar, como é que vai ser, quem é favorito hoje e tudo. Mas também vai ser inevitável falar quem se deu melhor e pior com a mudança do sorteio, porque é inevitável a comparação. Você vai olhar para antes e falar, putz, pegava tal, agora pega esse, pegava X, agora pega Y. Foi melhor ou foi pior? Acaba sendo um exercício inevitável para todo mundo fazer, porque não é normal ter um ressorteio, ter uma segunda versão de um sorteio de uma fase de mata-mata de Champions. Então vamos falar desses 7 confrontos, fazendo sempre a ressalva que eu faço, que é, no momento de sorteio, que é sempre muito aguardado, a gente está falando no meio de dezembro. Os jogos vão ser realizados em fevereiro e março. Daqui até lá tem um longo caminho, que muda muitas vezes o panorama, o retrato, o recorte do momento. Times crescem, times caem de produção. Times têm problemas, times encontram soluções. As coisas mudam. Então o panorama de dezembro nunca é igual ao panorama de fevereiro e março. A gente sempre tem mudanças consideráveis. Claro, em alguns casos o favoritismo não vai mudar, mas o momento das equipes pode mudar. Enfim, então esse é um ponto de partida aqui. Vamos falar sobre os outros confrontos, estou com eles aqui, começando por Red Bull Salzburg e Bayern, né? Red Bull Salzburg e Liverpool era o confronto anterior, acho até que era um confronto bem interessante pela questão da alta intensidade de jogo que o Salzburg tenta implementar. O Salzburg tem feito um trabalho bom e que finalmente começa a colher frutos na Champions e o objetivo é justamente chegar ao mata-mata, o que conseguiu fazer dessa vez, deixando pelo caminho no grupo Sevilla e Wolfsburg. Agora, enfrentar o Bayern é dureza para qualquer um. O Bayern teria o Atlético pela frente, no vídeo mais cedo eu até falava sobre como o Atlético precisaria se encontrar para fazer um confronto duro em relação ao momento atual, pensando lá na frente. O Bayern pega um adversário de menor potencial no nível mais alto,
embora seja um time de muitos jogadores de alto potencial. Quando a gente fala do Salzburg, a gente naturalmente fala de um projeto que consegue identificar, detectar, valorizar, desenvolver esse potencial em jogadores jovens. Então é meio que uma linha de produção ali que vai exportando, contratando primeiro, desenvolvendo e exportando depois de valorizar esses jogadores. Então o Salzburg é sempre um time interessante, é um time que tem um modelo, um estilo de jogo muito bem definido. Agora, contra o Bayern, da forma que o Bayern é atualmente nos últimos anos, por mais que tenha tido mudança de técnico, saiu o Hansi Flick, chegou o Nagelsmann, o time mudou um pouco a característica, mas ainda tem sido altamente dominante. Talvez um pouco menos nessas últimas semanas, mas o Bayern, de uma maneira geral, e até é bom lembrar, né, sem o Kimmich nesses últimos dias aí, que é importante que ele se recupere, ele tá passando por um problema pulmonar, é importante ter o Kimmich de volta, então vamos ver como vai ser o Bayern nessa sequência, nesse início de ano. Mas favorito contra o Salzburg certamente será. O que o Salzburg pode gerar de problema é exigir um jogo de um ritmo altíssimo contra um Bayern que está acostumado a jogar nessa trocação, no modo rolo compressor, mas que com o Nagelsmann tenta ser um time mais controlador, no sentido de construir mais as suas saídas de bola, por mais que seja um time muito confortável em acelerar, definir, passar por cima. O Bayern é um dos times mais fortes da Europa, um dos times mais fortes do mundo, então certamente é favorito aqui. Sporting e Manchester City. O Manchester City é favorito também, acho que não tem muita dúvida em relação a isso. Para o Sporting, acho que acabou sendo uma mudança ruim, porque ele pegaria a Juventus no primeiro sorteio e acho que era um confronto, sim, mais equilibrado do que parecia, mais acessível do que parecia, mesmo sabendo que o time do Allegri pode encaixar daqui até lá. O Manchester City é muito mais complicado no sentido de que é um dos times mais fortes da Europa, é um trabalho muito consolidado com Guardiola, é um repertório muito grande e que vai exigir muito do Sporting se quiser complicar as coisas, se quiser brigar, de fato ter chances de passar de fase. Acho o Manchester City um favorito destacado aqui. Benfica e Ajax é o próximo confronto. O Benfica pegaria o Real Madrid, agora pega o Ajax. É verdade que pega agora um time que vem de 100% de aproveitamento, que é o Ajax, que foi uma das forças da primeira fase. Falei sobre isso no outro vídeo aqui recentemente, em que eu destacava que 3 equipes nessa fase de grupos terminaram com 100% de aproveitamento, o que é histórico, é raro, não é comum. Bayern, Liverpool e Ajax. O Ajax tem sido um dos times mais agradáveis de ver jogar, pela capacidade ofensiva. O Haller fazendo muitos gols, mas em termos de funcionamento, a gente vai falar de Antony jogando muito bem, de Tadic sendo uma peça importante, inclusive para variações, para jogar com um falso 9, não com uma referência no ataque. Então vai ser interessante ver a questão do Jorge Jesus, que tem trabalhado com perseguições individuais no momento de marcação com os seus 3 zagueiros, como lidar com esse Ajax de tanto volume ofensivo. O Benfica não passa por um bom momento, embora tenha se classificado no grupo do Barcelona. O Ajax é o favorito, mas eu acho que é um confronto menos duro para o Benfica do que seria contra o Real Madrid. Ainda assim, o Ajax é o favorito dentro desse duelo aqui. Aliás, Ajax e Inter, do primeiro sorteio, era para mim um dos confrontos mais legais pelo tipo de jogo de cada um dos times e pelo bom nível recente dos dois. Enfim, Benfica e Ajax. Aliás, o sorteio, todos os confrontos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, até pela velocidade aqui para conseguir postar mais rápido, não vou nem editar o vídeo, então já vai dessa forma mesmo. Mas então, Benfica e Ajax. Já falei sobre Chelsea Lille, que foi o 4º sorteado, tô olhando aqui na ordem que aconteceu o sorteio. O 5º, Atlético de Madrid e Manchester United. Manchester United tinha o PSG pela frente, agora tem o Atlético de Madrid. São times opostos, basicamente, em termos de características, né? Acho que em termos de dificuldades, para o Manchester United, pode ser um confronto difícil também. Contra o PSG, naturalmente a gente falaria muito do confronto entre Cristiano Ronaldo e Messi, inevitável, também dos dois times buscando uma evolução de um trabalho coletivamente falando. Agora, contra o Atlético de Madrid, é um time que geralmente se sente mais confortável podendo fazer esses duelos mais pragmáticos e mais defensivos, contra o Manchester United, que daqui até lá espera ter uma evolução considerável do trabalho do Ralf Rangnick, que acabou de assumir, acabou de chegar, então é um time que pretende ter um crescimento considerável em termos de capacidade de pressão sem a bola, a forma de pressionar, de sufocar a saída de bola, para tentar explorar mais do elenco que tem. O United ainda está aquém do que tem, do que pode pelo elenco que tem. O Atlético de Madrid também está muito aquém. A temporada do Atlético de Madrid é muito ruim, embora tenha se classificado num grupo complicado, né, um grupo que tinha e que deixou pelo caminho Milan e Porto, e que tinha também o Liverpool que passou na primeira posição. O Atlético não está bem, nem no Campeonato Espanhol, nem na Champions. É um time que pode se ajustar? Sem dúvida alguma. E é um time que já se mostrou cascudo em vários momentos de Champions ao longo da última década com o Simeone? Também. Então acho que aqui vai ter um
uma questão bem interessante do ponto de vista de mudanças até lá, nessa forma de olhar retratos e recortes. Hoje, Manchester United é um início de projeto, ainda que seja um projeto de curta duração, pelo fato do Rangnick ser um interino até o fim da temporada, pelo menos inicialmente. Então, é um início de projeto, de uma tentativa de transformação radical no nível coletivo que o United pode atingir. E do outro lado, um Atlético de Madrid que não está bem, mas que geralmente é um adversário chato de ser batido, principalmente se pudesse defender. Que é um pouco do que eu imagino aqui. O United tentando um protagonismo pela forma do Rangnick trabalhar, mas ao mesmo tempo tentando ser um time muito direto nas suas posses de bola, contra um Atlético que possivelmente vai tentar esperar para castigar em contra-ataques. Acho que pode ser um duelo bem interessante, mas hoje é muito abstrato. São dois times distantes do que podem e do que devem. Indo para o próximo, Villarreal e Juventus. Acho que o Villarreal acaba se dando bem no sentido de escapar de um Manchester City e vai ser um duelo interessante, acho até que é um duelo equilibrado hoje. A Juventus não faz boa temporada, por mais que tenha um Allegri, um treinador altamente vitorioso, capaz, a Juventus ainda não conseguiu convencer, passou em primeiro lugar no grupo do Chelsea, é verdade, mas foi atropelada no segundo confronto entre as equipes, embora tenha vencido o primeiro. A Juventus não está num nível convincente nessa temporada ainda, e do outro lado, tem um time nada convincente também, que é o Villarreal. O Villarreal é um time que tem uma capacidade para ser competitivo, então é um time que sim, pode dar trabalho em grandes jogos, só que não mostra a menor regularidade dentro da temporada. Qual é o melhor retrato que a gente pode ter do Villarreal na temporada? O Villarreal que foi a Bérgamo e ganhou da Atalanta na rodada final da fase de grupos da Champions no confronto direto. Aquele Villarreal, um time capaz de se defender muito bem, adiantando linha de marcação, tirando espaço, se protegendo para acelerar rapidamente, para chegar a explorar, por exemplo, Dani Uma, sendo essa ameaça em profundidade, com o Gerard Moreno dando suporte no comando do ataque, é uma liderança, com o Parejo lançando transições, com o Jeremy Pino de um lado, podendo fazer esse trabalho, com o Chukwueze podendo sair do banco para ser esse jogador de velocidade também, com o Capu sendo um volante de força, atacando a área adversária, mas protegendo a própria área. Esse Villarreal pode ser um time competitivo e pode sim vencer uma Juventus. Agora, o Villarreal até aqui na temporada mostrou isso em raríssimos momentos. Então essa é a grande incógnita. Hoje a Juventus não convence. Hoje a Juventus não é o bicho-papão que seria em outros momentos dentro de um mata-mata de Champions. Historicamente, é natural você olhar para a Juventus e falar, é favorita. Até pelo time que tem, se a gente olhar para algumas das peças. Mas hoje, eu acho que a Juventus é uma grande interrogação e o Villarreal, do outro lado, é um time imprevisível, não porque a gente não sabe como o time vai estar lá na frente, também por isso, mas porque a gente não sabe como o time está a cada semana até agora, pelas dificuldades que tem mostrado em ser um time minimamente regular na temporada. Mas acho que pode dar bom confronto, até taticamente falando. Inter de Milão e Liverpool. Acho que é um bom duelo, acho que é um jogo muito interessante, é um confronto diferente do que a gente teria, né? Seria Inter e Ajax, seria Liverpool e Red Bull Salzburg. Liverpool e Red Bull Salzburg, acho que seria um jogo de uma intensidade altíssima. Contra a Inter, acho que também tem características diferentes aí, um nível superior. A Inter com Simone Inzaghi atingiu até agora um nível acima do que eu esperava na temporada, até pelas perdas que teve, né? A começar pelo Conte, pelo Lukaku. A Inter perdeu alguns dos pilares do time campeão italiano na temporada passada, mas o Simone Inzaghi conseguiu dar sequência em alguns pontos, adaptando outros aspectos do time. Hoje é um time que tenta pressionar um pouco mais em cima, é um time que tenta ser ainda mais vertical em relação à construção de saída de bola, sem perder a qualidade que o time tinha e trabalhou muito com o Conte para ter os zagueiros se projetando pelos lados, para ter um Brozovic com peça-chave. Então, como o Liverpool vai pressionar a Inter, acho que é um dos pontos mais interessantes. A saída de bola da Inter, principalmente resgatando um pouco da característica do time do Conte, contra a pressão do Liverpool. E vice-versa. Como o Liverpool vai pressionar essa segunda bola, ganhar essa segunda bola diante de uma Inter que gosta de ter uma saída mais direta, com o Dzeko fazendo bem esse papel, com o Lautaro Martinez conseguindo fazer bem esse papel. Então o papel de um Fabinho à frente da defesa, fundamental para ganhar duelos, ganhar a segunda bola, estabelecer o Liverpool no campo de ataque. O Liverpool foi um dos melhores, se não o melhor time da fase de grupos. Atropelou num grupo muito complicado. Então o Liverpool é favorito. Mas a gente está falando de uma Inter campeã italiana que está num nível muito bom. Hoje, talvez, tecnicamente falando, seja o confronto mais interessante desse novo sorteio das oitavas para mim. E a gente chega no mais badalado, por último, que é PSG e Real Madrid. E é o sorteio que dá muito o que falar,
principalmente porque o Real Madrid estava feliz da vida por pegar um Benfica mal, com o Jorge Jesus questionado e tudo, e o Real Madrid bem, vem de 10 vitórias seguidas somando competições, vem jogando bem em vários desses jogos grandes, inclusive. É verdade, teve dificuldade em alguns jogos, por exemplo, contra a Inter, nos 2 jogos da fase de grupos, acabou perdendo pro Sheriff, né, no início da fase de grupos, mas depois se encontrou. Então, enquanto base do time estabelecido, o Ancelotti atingiu um nível muito bom, eu acho, em relação a montar um time que parecia não existir no início da temporada. Hoje a gente olha para grandes destaques, claro, Benzema e Vinícius Júnior, mas Modric, Kroos, os dois jogando muito bem, Militão muito bem na defesa ao lado do Alaba. Tem uma nova espinha dorsal no Real Madrid aí, e é um time que vem de bons resultados. Por outro lado, o PSG é talvez a maior reunião de estrelas do futebol mundial hoje, mas ainda em busca de um equilíbrio. Então tem uma diferença considerável aí, que é o Real Madrid que coletivamente tem crescido e apresenta um bom nível recentemente, contra um PSG ainda muito instável, que tem a capacidade individual para ganhar de qualquer um, com Neymar, Mbappé e Messi. Você tem qualidade para ganhar de qualquer um. Agora, qual o nível de controle que você tem com um time desequilibrado? Esse é o grande desafio do Pochettino até lá. Qual vai ser esse PSG que vai chegar até lá? O Real Madrid vai conseguir manter esse ritmo atual até lá? Pode sofrer com lesões, com desgaste, com a questão de trabalhar a minutagem de alguns desses jogadores. Por exemplo, o Modric faz um grande campeonato até agora, o Modric e Kroos. Só que aí a gente tá falando de 2 jogadores já mais veteranos. Eles vão manter esse nível até fevereiro? Não dá pra saber. Então tem toda a questão de calendário até lá, de desgaste até lá, de possíveis lesões até lá. E alguns elementos que fazem desse jogo ser também ainda mais interessante. Por exemplo, Mbappé. Vai virar o ano, o Mbappé fica livre para negociar um contrato de graça com outra equipe. O Real Madrid, já há muito tempo, é considerado o principal destino provável para o Mbappé. O que vai acontecer até lá? Teremos Mbappé contra o Real Madrid nesse confronto das oitavas, sendo que o Mbappé no meio de 2022 pode se transferir para o Real Madrid ou para outra equipe. Então certamente vai ser um personagem importante também desse duelo. Da mesma forma, do outro lado, Sérgio Ramos foi contratado nessa temporada pelo PSG, um ídolo histórico do Real Madrid, um símbolo do Real Madrid nos jogos grandes, em mata-mata, em Champions, em gols decisivos e tudo. Do outro lado, a gente ainda não viu o Sérgio Ramos atuar pelo PSG nessa temporada com o mínimo de regularidade, por conta das lesões. Será que até fevereiro ele vai ficar bem? Se ele estiver bem, Sérgio Ramos e Marquinhos formam uma dupla de zaga gigante, ou podem vir a formar uma dupla de zaga gigante. Será que isso vai dar uma sustentação maior para esse PSG que precisa de equilíbrio coletivo? São alguns dos vários tópicos interessantes quando a gente olhar para PSG e Real Madrid. Então, assim, o Real Madrid certamente vai reclamar muito. Queria o Benfica, queria que o sorteio fosse mantido, porque tinha um sorteio teoricamente muito favorável, e agora pega um time, ainda que instável hoje, mas um time dos mais fortes do futebol mundial, pelo menos quando a gente olha para os nomes, para as individualidades. Coletivamente, hoje o Real Madrid é mais time. Individualmente, vamos ver qual é o estrago que esse ataque, principalmente do PSG, pode oferecer para o Real Madrid. É isso. Fica aberto o espaço aqui para vocês. Eu sei que muita gente vai brincar com a lambança, e foi uma lambança vergonhosa da UEFA mesmo, porque ter que refazer um sorteio de oitavas de final, olha o tamanho da reviravolta e da dor de cabeça que foi. Não dá para minimizar esse problema não. Foi um erro absurdo. E agora a gente tem um novo sorteio. Espero que eu não tenha que fazer outro vídeo com um terceiro sorteio e que esse fique valendo. Então, conto aí com os comentários de vocês, falando sobre projeções, sobre palpites, sobre duelos, características coletivas e individuais nos duelos, o que faz com que você ache o sorteio A, B ou C, o jogo A, B ou C o mais interessante. O espaço está aberto aí para vocês. Um abraço, até a próxima.